Olha, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, né? Eu estou fazendo 40 anos de casados, mas eu me casei muito novo. Casei com 23 anos. Mas conheci a Jussara em 1981. Eu tinha entrado no seminário em 1980, vim de São Paulo para fazer o seminário e nunca mais saí daqui do Rio de Janeiro. E Jussara entrou em 81, no curso de música. Ela vinha do conservatório, já formada musicalmente no conservatório, e então fez o curso de música em 3 anos, e acabou se formando comigo em 83. Mas em 81, a gente tinha sempre, todos os dias pela manhã, a gente tinha aula de 7h30 meio-dia, depois de 7 da noite às 10h30 da noite. Na parte da manhã, a gente tinha a capela, no intervalo ali, por volta de 9h30, 10 horas, tínhamos sempre a capela. E em 81, terminou o culto da capela, antes de começar as aulas que iam até meio-dia, a gente sentava ali na pracinha do seminário e ficava de papo. Aí eu estava ali conversando com um colega meu, Joel Conceição, que hoje é pastor de uma igreja batista lá na Praça da Sé, em São Paulo, que ele costuma dizer, eu sou pastor da Sé, né? E ele estava sentado do meu lado, e aí vinha, sei lá, ela, com uma blusa escrito Jussara, já se apresentando. Então, vem lá, Jussara. Aí eu vejo ela, deu aquele clique. Aí eu virei para o Joel, falei assim, quem é aquela Jussara ali? Aí ele falou, ó, não é para o teu bico. Ela é noiva de um pastor em Minas. Então fica na tua. Então tá bem. Aí, não é para o meu bico, não é. Eu sei que eu namorei ainda uma aluna do Iber, namorei durante um tempo, e ela noiva lá do pastor de Minas. Mas aí calhou de começarmos a fazer uma disciplina em comum, ela do curso de música, eu do curso de teologia, mas havia uma disciplina em comum que nós fazíamos, e ali a gente começou a conversar. E quando começamos a conversar, eu falei, quer saber? Terminei o meu namoro e comecei a investir. Levou tempo, que o coração é duro, mas consegui, tá bem? Tá, o Joel foi um péssimo profeta. Está lá, 40 anos. Mas eu nunca tinha contado essa história. Aliás, eu nunca falo da minha vida para ninguém, raramente, mas hoje eu vou contar isso que vale a pena, 40 anos depois, né? A gente está terminando o mês da família e eu estou fazendo também essa série de reflexões no livro de Efésios. E eu tenho dito a vocês que o eixo da carta aos Efésios é o capítulo 2, nos versos 8 a 10, onde Paulo diz que somos salvos pela graça para fazermos boas ações aos outros. Esse é o eixo da carta. Então, tudo que vem antes e tudo que vem depois está orbitando em torno desse eixo. O que eu vou ler aqui também orbita em torno disso. Agora é o capítulo 3, eu quero ler 2 versículos do capítulo 3. O verso 1, em que Paulo diz, por essa razão oro eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. E o verso 7, em que ele diz, deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Ele vai fazer toda uma defesa nesse capítulo 3, ou pelo menos nessa primeira parte do capítulo 3, toda uma defesa sobre por que é que ele pregava aos gentios. E baseado justamente naquele eixo, é graça de Deus para fazermos bem aos outros. Então eu quero começar destacando 3 coisas aqui nessas palavras dele, nesses versículos que representam uma espécie de síntese de tudo que ele está expondo ali nesse capítulo 3. Há aqui 3 coisas que a gente precisa
lembrar, e depois eu quero fazer uma aplicação muito especial a nós como famílias, e uma outra explicação especial a nós como igreja. Mas as 3 ideias são as seguintes. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que há o que eu poderia chamar aqui de transcendência da situação. Ele está preso, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está preso, a gente só não sabe onde, nunca saberá, não é? A não ser que a arqueologia descubra alguma coisa muito nova e notória a respeito disso, mas só há hipóteses, né? Há uma hipótese de que talvez ele esteja preso em Roma, a hipótese de que ele esteja preso em Cesareia. Bom, o fato é que ele está prisioneiro, está encarcerado por causa da pregação do Evangelho, as perseguições tanto dos judeus como as primeiras perseguições romanas, desconfiadíssimas daquele grupo que falava de um outro senhor que não era César. E ele está preso. Mas ele diz, eu oro. E está escrevendo essa carta. E está proclamando o Evangelho. Porque o pregador está preso, mas a palavra de Deus ninguém prende. O pregador está preso, mas a nossa relação com Deus ninguém prende. O pregador está preso, mas o alcance daquilo que a gente faz ninguém prende. Então ele está orando, tem comunhão com Deus, de dentro do cárcere, está orando, está falando com Deus. Ele não pode falar com o soldado ali, ele não pode falar com as pessoas de fora, mas ele está falando com Deus, transcendendo aquela situação. Ele está transcendendo aquela situação também, porque está escrevendo uma carta que abençoou tremendamente a igreja de Éfeso e abençoou todos os cristãos que vieram depois, inclusive nós aqui que acabamos de ler a carta. Então ele está transcendendo aquela situação de prisão, de cárcere, de limitação da sua liberdade, está transcendendo aquilo tudo. Ele está transcendendo aquilo tudo porque ele está pregando o Evangelho. Ele diz, na carta aos Filipenses, que também estava preso naquela ocasião. Aliás, por isso que Paulo nunca casou. O pessoal fala, será que Paulo era casado? Não era, com certeza não era. Não tinha mulher que ia aguentar aquela vida. Não era casado. O homem não parava, o homem vivia viajando, era preso de vez em quando e passava fome, ficava sem roupa. Era um inferno. Não tinha mulher que aguentasse aquilo. Óbvio que não casou, óbvio que não casou. E também tenho para mim que o gênio de Paulo não era toda mulher que ia aguentar, não. Ele era bastante genioso. Bem, o fato é que ele pregava o Evangelho, e ele diz em Filipenses, quando ele estava preso de novo, que foi evangelizando aqueles soldados todos. Então o pessoal ficava lá guardando Paulo, não é? Monitorando Paulo, e ele falando do Evangelho. E ele diz lá em Filipenses, olha, pela graça a palavra está indo e está alcançando o pessoal de Roma, através dessa turma que eu estou evangelizando aqui, desses soldados que eu estou evangelizando. Filipos era uma cidade considerada cidade romana, elevada à categoria de cidade romana. E os cidadãos de Filipos também foram todos elevados à categoria de cidadãos romanos, tinha o green card romano. Então estava lá, evangelizando os soldados romanos. Então transcendia, olha, ele estava preso, mas ele estava transcendendo aquilo tudo. Essa é a primeira coisa que fica clara aqui. Ele falava com Deus, ele pregava o Evangelho, ele escrevia coisas que ficaram até hoje registradas. Então transcendia aquela situação. Aquela situação que ele vivia não era o fim do mundo. Diferente da gente hoje, que basta um probleminha pequeno para a gente achar que o mundo está desabando. Basta uma provaçãozinha, um sopro de provação que a gente já começa. Ai, porque Deus deixou isso? Porque Deus não está ouvindo minha oração? Porque Deus me abandonou? A gente vai se tornando cada vez mais incapaz de transcender situações. Quando Paulo aqui está mostrando como ele transcendia as situações, não eram as situações que o aprisionavam, não. Ninguém podia aprisionar o seu coração, ninguém podia aprisionar seu pensamento, ninguém podia aprisionar a sua comunhão com Deus, e ninguém podia aprisionar os resultados daquilo que ele estava fazendo. Então, vamos primeiro lembrar disso.
Não nos deixemos ser reféns das situações. As situações são situações. Certos momentos da vida são certos momentos da vida. Certas fases da vida são certas fases da vida. E a gente tem muito mais para poder superar e transcender essas situações que são passageiras, transitórias. O que é passageiro e transitório, a gente vai transcendendo e superando, porque a gente carrega dentro de nós aquilo que é eterno e permanente, que é a palavra de Deus, que é a presença do Senhor conosco, que é o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que é a nossa fé, que é a nossa comunhão com Deus. Tudo isso transcende as situações que a gente passa. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que ele diz assim: eu estou aqui preso, estou orando, e estou grato por vocês gentios que eu consegui alcançar. Então aqui a gente vê uma segunda coisa. A visão abrangente que Paulo tinha da graça de Deus. Saindo do templo de Jerusalém, saindo só do povo judeu e se expandindo para todas as pessoas, todos os contextos históricos, todas as etnias, os gentios, porque os judeus diziam isso: nós somos o povo de Deus, o resto é gentio. Nós somos o povo de Deus e o resto é resto. Era como eles pensavam. Foi muito difícil para Paulo começar a falar para os gentios e convencer aquele grupo do templo de Jerusalém que o evangelho era para todos, a começar de Pedro, que tinha uma dificuldade enorme disso. Quando Pedro vai parar lá na casa de Cornélio, ele é praticamente arrastado por Deus. Vai, fala com Cornélio. Com aquele sonho dos animais impuros, e de Pedro dizendo: mas são animais impuros, como é que eu vou comer? E Deus dizendo: eu que digo que é impuro, come. Até Pedro começar a se ligar que o evangelho não era para os judeus só, nem era só para o templo de Jerusalém. O evangelho era para todos, levou tempo. O próprio Paulo teve uma discussão acalorada, que Paulo conta em Gálatas. Paulo diz: eu vou contar uma fofoca para vocês. Eu quebrei o pau com Pedro. Justamente por essa situação dele não aceitar que eu pregasse para os gentios. Então, essa visão alargada de Paulo é uma segunda lição que fica muito para a gente. O evangelho é para todos. Nós somos povo exclusivo de Deus, mas Deus não é exclusivo nosso. Deus não é exclusivo nosso, Deus é para todos. O evangelho não é exclusivo nosso, o evangelho é para todos. Não somos donos do evangelho, não somos donos da palavra de Deus. Não somos donos de Deus, pelo contrário, Deus é que é dono da gente. E a palavra é que diz o que a gente tem que fazer. E o povo de Deus, dizia Paulo, não são mais os judeus. Agora é todo mundo que passa por Cristo. É um novo Israel. Acabou essa questão de povo escolhido de Deus. Acabou. Paulo fala muito claro isso em Romanos. O povo de Israel serviu para trazer o Messias. Trouxe o Messias. O Messias disse: o reino de Deus chegou, acabou. Qualquer pessoa agora é povo de Deus, na mesma categoria, passando por Jesus Cristo. Olha, o pão que o diabo amassou, que Paulo teve que engolir, para poder deixar isso claro no seu tempo. E para as pessoas entenderem. E o que ele sofreu, a partir dos próprios apóstolos e dos próprios judeus, para entenderem isso. Mas era a sua visão larga, que ele diz aqui: eu dou graças a Deus por vocês gentios. Estou escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, e escrevia para Colossos, escrevia para Filipos, e escrevia para o Corinto, tudo fora de Jerusalém. Turquia, Grécia, Ásia Menor, Europa, tudo fora de Jerusalém. Por causa dessa visão larga, abrangente de Paulo. Essa é a segunda lição que a gente tem aqui. A visão tem que ser a visão de Deus, não pode ser a nossa. Terceira coisa, em que ele diz
eu me tornei ministro do Evangelho. Eu sou agora um instrumento do Evangelho, porque ministro é aquele que ministra, é aquele que lida com. Em últimas palavras, é aquele que é instrumento de Deus, que é usado por Deus. Então, nesse sentido, todos nós somos ministros de Deus, todos, sem exceção. Não tem clero, não tem hierarquia, todos somos ministros de Deus, todos somos vocacionados para falar do Evangelho, cada um falando e sendo ministro dentro da sua função, da sua vocação, do seu trabalho, da sua profissão, mas todos são ministros. Não é um grupinho chamado por Deus que é só ministro, não. Todos somos, nesse sentido de sermos todos instrumentos de Deus para levar o Evangelho. Então, todos temos essa responsabilidade. Paulo nos deixa essa terceira lição nesse trecho de Efésios, dizendo: eu sei da minha responsabilidade de ir aos gentios. Vocês, como igreja, diz ele, também têm a sua responsabilidade de anunciarem o Evangelho. E vamos cumprindo o ministério da graça de Deus. É o que ele está dizendo. Bom, eu disse que eram 3 apontamentos e disse que faria 2 aplicações. Como estamos para o mês da família, algo referente mais especialmente às famílias, e também queria fazer algo referente mais especialmente à nossa igreja. A aplicação que eu pego dessas ideias para fazer as famílias, para a minha família, para a sua família, para as nossas famílias, é isso. As nossas famílias também passam momentos difíceis. Casais passam momentos difíceis, relações de pais e filhos passam momentos difíceis, relações de irmãos passam momentos difíceis. Toda família tem isso. Toda família tem problema. Não tem ninguém que não tenha. A família de Jesus tinha, a família de Abraão tinha. Pega aquelas famílias de Abraão, Isaac, Jacó, pega lá, vê lá. Eu não queria ter aqueles problemas. A família de Jesus tinha um monte de problema. Jesus estava falando lá na igreja de Cafarnaum, numa casa lá em Cafarnaum, que era a casa de Pedro. Aí chega Maria com os irmãos, vieram lá de Nazaré, a mãe com os irmãos, e dizem lá na porta: ele está fora de si. Olha isso. A mãe dizendo: olha, não liga não, meu filho está doido. Não liga não, meu filho está doido. E vai lá para fora tentando convencer Jesus a ir embora. É quando Jesus marca território e diz: olha, quem são minha mãe e meus irmãos agora? São vocês que estão aqui me ouvindo, de Jesus. Mas, qual a família que não tem problema? Qual a família que tem dificuldade, às vezes, desse relacionamento, com toda a família? Mas somos chamados aqui, e essa ideia de transcendermos a situação tem a ver com isso, nossas famílias também são chamadas a transcendermos as situações. Como Paulo, que estava preso, mas transcendia, nós também podemos transcender, nós também podemos superar algumas coisas, crises, provações familiares, situações difíceis, conflitos familiares, que às vezes nos abalam, que às vezes nos desnorteiam. Claro, esse negócio de sangue fala muito alto. Conflito com gente do mesmo sangue é um negócio que abala a gente. Sabe? Todo filho, toda filha, por exemplo, tem uma necessidade enorme de ter o relacionamento com pai e mãe. Me lembro de uma vez conversando com um amigo meu, que o pai arrumou uma outra mulher, saiu de casa, abandonou a mãe, abandonou ele, saiu. E um dia o pai, depois de algum tempo, foi procurá-lo, e ele se negou a receber o pai em casa. Eu disse para ele: você está errado. Você está errado. Porque você, no fundo, você tem essa necessidade de ter esse relacionamento. Então, algum tipo de relacionamento você tem que ter, senão você não vai ter paz. Não estou dizendo que você tem que viver abraçado com ele, nem que ele vá ser seu melhor amigo. O que aconteceu realmente deixou marcas. Mas algum tipo de relacionamento você tem que ter. Porque você, como filho, tem essa necessidade. Então, essas questões, nós precisamos descobrir maneiras de superar e entendermos que não é aquilo que vai
dar o ponto final, definir definitivamente o que somos, não. Há situações que podem ser superadas, há problemas conjugais que podem ser superados, há conflitos familiares que podem ser superados. E a gente precisa ficar atento para saber como é que a gente pode ajudar nessa superação, como a gente pode transcender essa situação. Isso serve para as nossas famílias, como serve para as nossas famílias também essa visão alargada da graça de Deus. Nós, como famílias, precisamos ter essa visão de que Deus ama os gentios, Deus quer os gentios, Deus é para todo mundo. Então, nós, como famílias, temos que olhar o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, sempre como aquele que Deus ama. A gente tem coisas contra eles, mas Deus ama, Deus acolhe, Deus quer. E se Deus perdoa, perdoamos. Sabe, esse tipo de visão alargada da graça. Olha, nenhuma família sobrevive sem graça e sem perdão. Nenhuma. Nenhum relacionamento conjugal sobrevive sem graça, sem perdão. Tem relacionamento conjugal que tem que acabar, sem dúvida alguma. Tem que acabar. Eu não sou desses que diz, não, casou, fica até o final, carrega esse fardo, é o inferno que você tem que passar aqui. Não. Óbvio, não sou louco de dizer uma coisa dessa. Tem uma situação ali de conflito conjugal que não tem jeito. É um cara que está te humilhando, é um cara que pisa em você. E por mais você está sentindo que você está remando sozinho esse barco, você vai adoecer junto. Vai adoecer junto. Bateu uma vez, vai bater outras. Até matar. Então tem certos problemas em família que por causa da falta de caráter do outro e por causa do coração fechado para a ação de Deus do outro, realmente às vezes não tem solução. Realmente não tem. Mas na maioria dos casos, na maioria dos conflitos conjugais, na maioria dos relacionamentos em família, a gente tem como superar, tem como perdoar, tem como recomeçar, tem. Na grande maioria das vezes, tem. E depende muito especialmente da gente ter essa visão da graça, de como a graça de Deus age. E a terceira coisa também serve. Paulo dizendo, sou instrumento do Evangelho. Cada um de nós, na nossa família, cada um de nós é instrumento do Evangelho para abençoar a nossa família. Eu já falei aqui e vou repetir. Não adianta ficar fazendo aquela oração, Senhor, abençoa minha família. Não adianta. Você está se omitindo e está se escondendo atrás da oração. A oração que você tem que fazer é, usa-me para que a minha família seja abençoada. Você tem que fazer parte, você não pode ficar de fora. Não pode querer que Deus faça tudo. E mesmo porque Deus, quando faz, Ele sempre faz usando alguém. Deus só trabalha usando pessoas. Entende? Então, que você seja a pessoa que Deus vai usar para a sua família ser abençoada. O que Deus faz não vem do nada. A única coisa que Deus fez sozinho foi criar o ser humano. De lá para cá, tudo Ele faz em parceria com o ser humano. Quando Deus tem que fazer um milagre, faz através do ser humano. Quando Deus tem que agir, age através do ser humano. E quando Deus tem que abençoar, Ele abençoa através do ser humano. Então, nós fazemos parte do processo. Dizer, Senhor, abençoa minha família, como se Deus é que tivesse essa responsabilidade sozinho, é ledo e engano. Eu lembro quando eu era criança que eu ouvi essa expressão pela primeira vez. Mas não existe ninguém chamado ledo, só tem leda. É leda engano, né? É ledo engano, a gente está se iludindo com isso. Então, para nossas famílias, é bom lembrar disso que Paulo está dizendo, sim. A gente transcende situações, a gente tem a visão graciosa de Deus e a gente é instrumento para abençoar nossa família. Serve para um indivíduo, serve para a família. E também serve para a igreja. E aqui eu quero fazer essa aplicação para a nossa igreja. Na nossa situação muito específica. Nosso contexto muito específico. Aqui também, nós precisamos estar dispostos a transcender situações. Precisamos estar dispostos a ter a visão de Deus. E precisamos estar dispostos a ser instrumentos de Deus para abençoar os outros.
E de uma maneira muito específica, eu queria falar sobre duas coisas que estamos querendo implementar agora. O corpo diaconal da nossa igreja, reunido numa dos seus últimos encontros, deu início a um processo para ampliarmos ainda um pouco mais o número de diáconos e diaconisas da nossa igreja, em função de alguns que estão sendo jubilados, outros que não têm mais condição de continuar. Então, a gente quer ampliar isso. E é claro que é uma responsabilidade muito grande para a nossa igreja, sempre, a gente fazer essa escolha, porque se trata de diaconia. Diaconisas e diáconos na nossa igreja, eu sempre tenho dito a eles, são os meus pastores auxiliares também. Participam do nosso ministério pastoral. A nossa igreja é dividida em áreas geográficas. E nós temos um grupo de diáconos e diaconisas responsáveis por cada área geográfica. Claro que eu, como pastor da igreja, não tenho como acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas são os meus auxiliares nesse acompanhamento da vida, da situação da igreja de Barão da Taquara. Então, a diaconia aqui na nossa igreja não é só servir ceia, não é só cumprir escala de plantão diaconal, tem muito especialmente essa face do acompanhamento, do pastoreio também. Me ajudam muito nisso, que é o serviço. A diaconia é um termo que significa serviço. Então, nós precisamos de diaconisas e diáconos, que a igreja vai indicar, mas vai indicar muito especialmente a partir desse critério da diaconia. Pessoas que você entende, que tem espírito de serviço, tem um espírito pastoral, tem um espírito aconselhador, tem um espírito pacificador, tem um espírito de acompanhar. São pessoas que serão muito úteis nessa renovação, próxima renovação que faremos dos nossos diáconos e diaconisas. Isso é uma coisa. A gente precisa, então, transcender essa situação, termos pessoas aqui que estejam dispostas a transcender situações, a serem usadas por Deus para que as situações sejam transcendidas, pessoas que tenham a visão de Deus, da graça de Deus. Não tem outra visão de Deus que a gente tem que ter, é a visão da graça. Tá bem? É a visão da graça, a visão de Deus é a graça. Que tenhamos a visão da graça de Deus, para que tragamos os gentios. E muito especialmente que nós nos coloquemos como instrumentos nas mãos do Senhor, para abençoarmos pessoas aqui. É nesse sentido que vamos caminhar nessa escolha da diaconia. A segunda aplicação muito prática que eu quero fazer aqui é o seguinte: vocês viram aqui que está sendo anunciado, dia 25 de junho, um encontro com aqueles que querem ser discipuladores. A gente faz aqui um trabalho com pessoas que vão se decidindo a Cristo, de acompanhamento pessoal dessas pessoas. Nós temos aqui os discipuladores que discipulam essas pessoas, acompanham com encontros semanais, ensinando a Bíblia, orando com elas, respondendo aquelas dúvidas delas. É um ministério também. A gente tem os estudos que eu mesmo preparei, que são aplicados a eles, mas a gente precisa ampliar isso. Precisamos de mais discipuladores. Nós estamos recebendo muitos visitantes na nossa igreja. É engraçado que no culto da noite, a gente tem praticamente uma nova congregação aqui. Nós temos pessoas que vêm de manhã, não podem vir à noite, mas a gente tem recebido muitos visitantes aqui à noite. E temos tido decisões aqui à noite. Agora a gente precisa acompanhar esse pessoal. A gente precisa acompanhar esses decididos. Então, de novo, a gente quer reforçar isso. Dia 25 de junho, queremos reunir aqui pessoas que sintam o desejo de acompanhar esses decididos, de serem discipuladores. A gente hoje tem aqui pessoas que estão vindo aqui à frente, participando. Por exemplo, o Arthur foi discipulado pelo Amaro. Eu fico pensando a alegria que o Amaro tem de ver o Arthur,
dirigindo Noites Serenas, e cada vez que o Arthur vem aqui falar do trabalho que Noites Serenas está... E o Arthur, e o Amaro, sabendo disso, que começou com ele como discípulo do Arthur, como discipulador do Arthur. Então, é esse tipo de efeito que acontece com a gente, quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho, é ver nossos filhos na fé se projetando, crescendo na obra do Senhor, e a gente saber que começou ali, com a nossa semente, com a nossa participação. Também precisamos transcender essa situação, também precisamos ter a visão da graça de Deus para isso, também precisamos nos sentir instrumentos do Evangelho para abençoar essas pessoas. Então, dia 25 de junho, vamos fazer aqui um encontro grande com todo mundo, que a gente quer combinar o melhor dia, melhor horário, para fazer um curso de preparação desses discipuladores. Então, você vai ser preparado para isso, vai ser preparada para isso, para discipular pessoas, para ser instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas. E é com meu coração muito desejoso de que a gente amplie esse trabalho de discipular pessoas no Evangelho e em Cristo, que eu digo para você, participe disso, seja um discipulador, isso é para todos. Jesus termina o Evangelho de Mateus dizendo, vão discipular pessoas, não é só apóstolos, não são só os pastores das igrejas, não, é todos, cada um de nós é um discipulador já convocado por Jesus, para nós discipularmos pessoas. É claro que essas pessoas precisam ser preparadas, é isso que a gente quer. Um curso para preparar esses discipuladores. Vamos voltar então ao texto e recordar isso. Paulo está falando dessa transcendência das situações, Paulo está falando dessa visão abrangente da graça, e Paulo está falando desse reconhecimento de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho dito aqui desde o início do ano, e nas mensagens do pastor André também, a gente tem enfatizado isso. As nossas 4 ênfases esse ano são essas: comunhão, solidariedade, dedicação, testemunho. Então, tudo tem a ver com isso. Essas coisas todas que a gente quer fazer tem a ver com estreitar a comunhão, ser solidário com o outro, dedicarmos nossas vidas à ampliação do reino de Deus e dar testemunho da graça de Deus para essas pessoas. Então, tudo tem a ver também com as nossas ênfases, com as ênfases da nossa igreja para esse ano. Por isso eu tenho dito a você sempre, que a sua parte manter a comunhão da igreja, é você que mantém a comunhão da igreja com o que você faz e com o que você diz. A comunhão da igreja é o que Paulo diz lá, o Espírito Santo já nos fez um em Cristo, agora vocês mantenham esses laços de paz. Então, o Espírito Santo já fez o que ele tinha que fazer. Quem tem que manter esses laços de paz e aprofundar a comunhão uns com os outros somos nós, é papel nosso. Você faz isso. Você faz isso, eu faço isso. Também a solidariedade nos nossos trabalhos sociais, a gente transcende situações, a gente tem a visão da graça de Deus alcançando pessoas carentes. Olha, o trabalho que a nossa igreja faz, queremos abrir outros cursos ainda. Na minha ideia, a gente está só começando, a gente tem ainda muita coisa para fazer, dando para a comunidade carente, onde nossa igreja está inserida, oportunidades que talvez eles nunca tenham, e está acontecendo aqui. A gente já teve alunos que passaram em vestibulares de universidades públicas que saíram dos cursos de pré-vestibular aqui da nossa igreja. Então, essa solidariedade dos nossos projetos sociais, ela é fundamental para isso. A dedicação, quando a gente fala em dedicação, claro que a gente está pensando em dedicação financeira, dedicação de contribuição, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho dito que a gente tem um orçamento que funciona mensalmente. Então, mensalmente, a gente tem que ter essa fidelidade, essa generosidade. É dedicação.
Mas não é só dinheiro, isso aqui não é um clube que você paga mensalidade, é vida, sabe? Por isso que aqui, naquele momento do ofertório, a gente aproveita também para agradecer aniversariantes, bênçãos, gente que se sente abençoada, porque a gente não está colocando no altar de Deus só dinheiro, a gente está colocando vidas. A gente está colocando a nossa vida, nossos dons, nossos talentos. É extremamente significativo isso quando a gente faz aquele momento aqui. Não é um ofertório do que temos apenas, é um ofertório do que somos, é a dedicação. E o testemunho, então? Para que é que a gente está vivo? Se não é para testemunhar do que o Evangelho faz na nossa vida. Para que é que a gente se relaciona com as pessoas, senão para testemunhar do que o Evangelho tem feito na nossa vida. E eu não estou falando em ficar fazendo discurso religioso, recitando versículo bíblico, às vezes perturbando as pessoas com conversa que só fala em igreja, em Deus. Não, eu estou falando de vida. Pessoas verem em você que você é um cara bom caráter, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa virtuosa. E se interessar por quê? Que você faz diferença e se interessar. Por que você está fazendo diferença? E você tem essa oportunidade de mostrar por quê. Sabe, eu não estou falando do chato que fica falando em religião o tempo todo. Eu estou falando da pessoa virtuosa que está marcada pelo Evangelho e que está falando muito mais alto com a sua vida do que com seus discursos. Isso é testemunho. É nesse sentido que nós somos chamados a testemunhar do Evangelho e do reino de Deus. Comunhão, testemunho, solidariedade, dedicação. Vamos transcender sempre essas situações. Vamos manter a nossa visão alargada pela graça de Deus e vamos reconhecer sempre a necessidade de sermos instrumentos do Evangelho para abençoar as pessoas. Eu espero que eu e vocês possamos levar isso muito a sério. Afinal, não há outra maneira de levarmos o Evangelho, senão levarmos muito a sério e com a vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. O grupo de louvor vai vir aqui à frente e vai